Fala, Tricolor! O Fluminense enfrenta o Ceará, dia 29 de outubro, e nesse jogo a gente fala justamente sobre as estatísticas, como diferenciar, né, as partes do jogo que geralmente as pessoas não comentam, né? Questões bem cuidadosas que eu sempre analiso com vocês aqui, todas as partidas do Flusão. E essa partida não vai ser diferente, né? Partida válida por um jogo que foi adiado lá da 12ª rodada. Então, vamos para o vídeo de uma comparação de várias estatísticas do jogo, né? Eu tenho aqui uma tabela, né, que me segue, que me acompanha, já deve ter visto essa tabela aqui comigo outras vezes, só que eu vou fazer o quê, ó? Vou fazer junto contigo aqui, ó. Eu só vou considerar o Ceará e o Flusão. Então aqui todas as comparações, somente esses dois times. Então vamos lá, começando, gols feitos, o Fluminense tem 34 e o Ceará tem 27. Na Wallace, que tabela aqui embaixo. A média, né, a gente dividir ali entre os times que tem abaixo da média e acima da média, o Fluminense tem, né, gols acima da média. Mas será que ele é bem acima da média? Não, porque aqui não está colorido. Ou seja, azul e branco não é tão acima da média, assim como o Fluminense tomou 31 e o Ceará tomou 24. O saldo de gols é 3 para cada um. Ou seja, os dois têm 3 de saldo de gols, ou seja, em relação ao saldo, ninguém é melhor do que ninguém. O Fluminense fez mais, mas tomou mais gols também. Chutes feitos no gol, o Ceará leva vantagem, porém, apesar de ter feito mais chutes na direção do gol, ele leva, né, tem que fazer mais chutes, né, tem que realizar mais chutes para fazer o quê? Para fazer o gol, de tal forma que aqui, ó, são 12 chutes para fazer gol, mais ou menos, 12, quase 13, o Fluminense precisa fazer 10 chutes, né, estar 10 vezes para fazer um gol, e se a gente fala de chutes certos, eles precisam de 4, né, mais do que 4 para fazer um gol, o Fluminense precisa mais do que 3 para fazer um gol, né. Agora, defensivamente, eles cedem mais chutes do que o Fluminense. O Fluminense, ele tem mais gols sofridos, mas ele tem menos chutes tomados do que o Ceará. O Ceará tomou 92, ou seja, o goleiro deles fez mais defesas do que o Fábio, né? O Fluminense tomou 86 chutes e tomou 55, e o Fábio fez 55 defesas. Essa é a diferença que dá justamente o gol. Se o chute for na direção do gol, o goleiro não defende, consequentemente é gol, ou outras questões aí, como, por exemplo, impedimento, falta, essas coisas. Beleza. Percentual de defesas, o goleiro do Ceará tem 77% de eficiência em suas defesas e o Fábio tem 64%. Eu acho o Fábio um goleiraço, mas nessa edição, né, a gente não pode pedir, por exemplo, para o Fábio ser convocado, sendo que tem goleiros melhores do que ele. A questão toda é que nas defesas difíceis, né, aqui só estão consideradas as defesas, de certa forma, as defesas difíceis. O Fábio, aí é outros 500, né? O Fábio salva muita bola difícil, né? E aí, ó, amarelo. Os dois times são times que fazem pouca falta, né? 336, o Fluminense está bem abaixo da média, e o Ceará só está abaixo da média. A nível de cartões, o Fluminense tem 2 vermelhos e eles 1, e cartões amarelos, os dois estão bem abaixo da média. Bem abaixo da média seria menos do que 62 cartões amarelos. O Fluminense tem 54, eles têm 59. Quantas faltas esses dois times precisam realizar para tomar um cartão? O Fluminense precisa fazer 6 faltas para tomar um cartão e eles quase 7. O Fluminense é um quase 6, um pouco mais do que 6. Ele é um quase um 7. Posse de bola, eles estão muito abaixo da média, né? A média do Brasileirão é 50, né? Abaixo da média 50 já, 50.1, bem abaixo da média 45.1, e eles têm 42.9, ou seja, eles estão bem abaixo da média do Brasileirão. E aí o Fluminense está acima da média com 54% de posse de bola. Isso dá aí uma diferença de quase 300 minutos a mais que o Fluminense tem de posse de bola. Se a gente for, por exemplo, mensurar quantos minutos o Fluminense precisa fazer para chutar em comparação com eles chutam muito mais vezes do que o Fluminense. Eu posso até fazer esse cálculo aqui junto com vocês mais para o final do vídeo, né? Mas se eles chutaram mais e tem menos tempo de posse com a bola, eles demoram menos tempo para chutar no gol. Tempo com a bola durante o jogo, dos 90 minutos, 40 fica com eles, 49
né, 50, fica com o Fluminense. Então a gente consegue perceber aí, né, já a diferença. O Fluminense vai provavelmente ficar com a bola e eles provavelmente vão assistir o jogo e vão sair com perigo em bola longa, beleza? Outra coisa aqui, né, eu vou abrir os passes aqui com vocês de passe longo. Vamos ver se esse daqui passe longo. Passe longo, o Ceará tem aqui, ó, 1.049 passes longos, o Fluminense tem 1.014, ou seja, o Ceará tem 53% de acerto, o Fluminense tem 57% dessas bolas longas. Então, eles ficam menos tempo com a bola e arriscam uma quantidade muito grande de bolas longas, né? Isso, né, pode ser um pouco perigoso para a gente. O Fluminense acerta muito mais passes e eles erram muito mais passes. Eles ficam menos tempo com a bola, erram muitos passes. Eles têm aí 7,4 passes por minuto, né? E o Fluminense tem 9. Ou seja, o Fluminense está bem acima da média porque apareceu aqui a corzinha verde. E eles estão bem abaixo da média porque apareceu aqui 7,4. Toques certos, eles estão bem abaixo da média, ou seja, eles ficam um pouco com a bola, então eles tocam um pouco na bola. Toques por minuto, né? Como eles ficam um pouco com a bola, o Fluminense fica mais com a bola, o toque por minuto é bem parecido. Toques agora próximo à área e toques ali dentro da área, próximo à área e dentro da área. Eles estão abaixo da média em tocar ali no terço de ataque, ou seja, depois do meio de campo, qualquer zona ali da linha de fundo, lateral e tal, qualquer região daquela ali é considerada terço de ataque, agora dentro da área eles estão bem abaixo da média também. E o Fluminense tem quase 4.000, ou seja, mais do que 1.000 toques no terço de ataque e quase 100 toques dentro da área a mais do que o Ceará. E desarmes, né? O Fluminense é um time que está abaixo, né, da média, bem abaixo da média. A média do Brasileirão em desarmes no ataque é 59, o Fluminense está abaixo com 49. E eu vou te falar, isso daqui ainda era pior. Isso daqui é números absolutos. O Fluminense era pior, poderia estar bem pior, está próximo ainda do Ceará, só que com a vida do Zubel Dias, jogadores que vão pressionar mais o John Kennedy, pressiona mais o jogo do que o Cano, né? Pressiona mais os zagueiros do que o Cano. O Acosta pressiona bem. O Ganso faz isso bastante, mas o Ganso não está jogando, né? Então, esse número poderia ser pior. Poderia ser pior. Só está melhor por conta dessas questões que eu acabei de mencionar. Desarmes e recuperações Fluminense, assim como o Ceará, não está tão ruim, né? Está abaixo da média, mas não tão abaixo da média assim. 480 e 476, bem próximos. Ou seja, se o Fluminense fica mais tempo com a bola, né, ter pouco desarme é até compreensível do que outros times, mas o Ceará ficar muito tempo sem a bola e ter pouco desarme, um pouco preocupante para eles, porque eles vão deixar o Fluminense jogar. Pelas essas estatísticas aqui, parece que eles vão deixar o Fluminense jogar, mas será que eles vão deixar de fato o Fluminense jogar? Não sei. Bloqueios e interceptações, os dois estão bem abaixo da média, o Fluminense com 460 menos do que eles com 470. Clean sheets, né, percentual de clean sheets, a média do Brasileirão é 28, né, tipo assim, são 29 rodadas. Dessas 29 rodadas, quantas rodadas um goleiro ficou sem tomar gol? O Fluminense tem 29, né, e eles têm 32, ou seja, eles têm aí talvez 1 ou 2 jogos sem sofrer gols a mais do que o Fluminense. Eles, assim como já comentei, eles, né, provavelmente iriam ficar assistindo o jogo Fluminense, né, e pela métrica que vocês estão observando aqui, esse minuto para desarmar, na verdade é segundos para desarmar. Deixa eu até trocar logo, porque eu sempre esqueço disso. Então, essa métrica aqui é quanto tempo leva, em média, para um time desarmar a bola, que é, tu pega o tempo de jogo e divide pela quantidade de desarmes, né? Então aqui dá 30, né? São 30 segundos para você realizar um desarme. No caso do Ceará e o Fluminense, quase 28 segundos, né? Um perde e ganha é o seguinte, quanto mais desarmes na região de ataque tem um time, menor vai ser esse valor. Então, a média, né, abaixo da média, acima, né, na verdade, quanto menor esse número, mais desarmes ele fez na região de ataque. O Fluminense fez pouco isso, ou seja, 10,4. O Fluminense tem 11, o Ceará tem 13. O Fluminense não desarma tanto quanto deveria para gerar ali chances de gol. Mas se a gente for relacionar a quantidade de finalização com essa quantidade de desarme, o Fluminense e o Ceará não estão tão ruins assim, porque gera pouca chance de gol. A questão é, se o Fluminense gerasse mais chance de gol do que gera, com relação a esse desarme, o Fluminense aí, consequentemente, apareceria também abaixo da média.
Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Eu falei que eu ia comentar alguma coisa, mas agora eu não lembro o que que é que eu ia comentar. O que eu ia fazer aqui com vocês também. Eu falei que eu ia fazer no final do vídeo, mas agora eu não tô lembrando o que que é. Mas, então, como eu não tô lembrando, a gente finaliza o vídeo a gente finaliza o vídeo aqui. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, por favor, para esse vídeo chegar a outras pessoas. Curtam, né, bastante esse vídeo e os outros vídeos que vocês venham a ver. E, né, siga a página aí para que, né, ajude também essa página a chegar a outras pessoas. Então é isso, Tricolor. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.